E esses conceitos que a gente vai aprender hoje vão servir para todos os pontos da eletrodinâmica daqui para a frente. Tudo que você for estudar em eletrodinâmica vai estar relacionado com os conceitos que a gente vai aprender aqui. Vamos falar aqui de potência e energia elétrica. Qual é a ideia? Vamos lá. Bom, filosoficamente falando, na verdade é fisicamente falando, mas a física tem tudo a ver com filosofia, tudo bem? As coisas acontecem na física, na natureza, sempre para tentar desfazer algum tipo de desequilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você está segurando alguma coisa na sua mão, tipo essa caneta, e você tira a mão, a caneta vai começar a cair, né? Sei lá, você sabe que as coisas são atraídas para a Terra. E por que as coisas são atraídas para a Terra? Porque a situação de maior equilíbrio de massas entre si é que elas estejam próximas. Por isso que uma massa atrai outra. Tudo bem? Pensa no caso das cargas elétricas. Quando você tem uma carga elétrica positiva e uma negativa, você sabe que cargas elétricas de sinais opostos, elas se atraem. Porque quando você pega uma carga positiva e coloca perto de uma carga negativa, elas tendem a se neutralizar, elas tendem a se aniquilar. Então elas tendem a, quando se atraem, diminuírem o desequilíbrio que existe quando elas existem. Certo? Então, quando a gente diz que um desequilíbrio existe, a gente diz que existe naquele sistema que a gente está analisando uma quantidade muito grande de energia armazenada. E essa energia o sistema quer que a sua energia seja a menor possível para que ele esteja mais estável. Tudo bem? Então a ideia de estabilidade da natureza, de equilíbrio na natureza, é que a energia esteja num estado mínimo possível. A energia armazenada naquele sistema seja a mínima possível. Basicamente, quanto mais energia, maior é a instabilidade, maior é o desequilíbrio. Isso acontece em qualquer parte da física. Tudo que você estuda na física gira em torno disso. Tudo. Tudo bem? A gente não fala muito, mas isso sempre acontece na física. Seja em mecânica, seja em eletrodinâmica, seja lá em termodinâmica. Tudo isso, toda a física gira em torno, toda a natureza gira em torno de equilíbrio. E equilíbrio gira em torno de energia. Então é importante a gente falar de energia. Por quê? Porque a carga elétrica é um tipo de desequilíbrio. E se a carga elétrica é um tipo de desequilíbrio, né? Ou seja, quando você tem mais ou menos elétrons do que deveria, é um tipo de desequilíbrio, você tem alguma energia elétrica associada. Tudo bem? Você tem uma energia elétrica associada. E quem é a energia elétrica? Antes de eu pensar na energia elétrica, eu posso dizer que num circuito elétrico, eu posso ter dois tipos de dispositivos. Tudo bem? Quando eu digo dois tipos, não são dois tipos, são duas categorias. Existem vários tipos. Existem os resistores, que a gente vai ver depois. Existem os geradores, os capacitores, os motores, tá? E são vários desses dispositivos elétricos que a gente vai estudar. Mas todos eles se encaixam em duas categorias. Existem os elementos do tipo ativo e os elementos do tipo passivo. Essa nomenclatura é meio que minha, tudo bem? Ninguém vai te perguntar, o gerador é do tipo ativo ou passivo. Mas essa nomenclatura minha, ela significa o quê? Ela significa, quando é ativo, esse elemento, ele fornece, eu vou botar a setinha para fora, dizendo aqui que esse elemento, ele fornece energia elétrica para os outros elementos do circuito. Já o elemento passivo, ele recebe a energia elétrica do lado de fora, em geral de outros elementos passivos, de outros elementos ativos. Então, os elementos ativos, eles são responsáveis por fornecer a energia elétrica, enquanto que os elementos passivos, eles são responsáveis por funcionar só se eles receberem a energia elétrica do lado de fora. E quando isso acontece, o que a gente diz? Os elementos ativos, eles têm a corrente elétrica neles percorrendo do potencial menor do terminal negativo para o potencial maior, para o potencial positivo. Já os elementos passivos, eles funcionam ao contrário. Para os elementos passivos, a corrente elétrica flui do potencial positivo para o potencial negativo. Tudo bem? Por quê?
lembra que a corrente elétrica é formada de elétrons. Se a corrente elétrica ela é formada por elétrons, os elétrons têm a tendência sempre, como eu disse antes, de irem para o potencial maior. Então, os elétrons, eles querem fazer o quê? Os elétrons, eles querem ir para o maior potencial. Eles querem ir para o potencial positivo. Então, quando um processo é espontâneo, os elétrons querem naturalmente sair de onde é negativo e irem para onde é positivo. Então, os elétrons, em termos de espontaneidade, querem ir do potencial negativo para o potencial positivo. É por isso que nos elementos passivos, a corrente elétrica vai do positivo para o negativo. Porque nos elementos passivos, os elétrons estão indo do negativo para o positivo. Porque como é que um elemento passivo funciona? Ele só funciona se você colocar uma DDP externa gerada por alguma outra coisa sobre ele. Então tem alguma bateria ligada aqui, tem alguma usina ligada aqui, tem alguma coisa fornecendo essa DDP para esse elemento passivo. Então essa coisa que fornece essa DDP para esse elemento passivo faz com que os elétrons queiram correr da parte positiva para a parte negativa. Isso acaba sendo espontâneo. O movimento dos elétrons aqui é espontâneo só por conta da presença dessa DDP. Os elementos ativos não funcionam dessa forma. O que os elementos ativos fazem? Eles não recebem essa DDP do lado de fora. Essa DDP é gerada por eles. Quem gera essa DDP são os próprios elementos ativos. Então, os elementos ativos fazem o contrário. Eles forçam os elétrons a irem da parte positiva do terminal positivo para o terminal negativo. E aí, os elétrons, a corrente, né, que vai no sentido contrário dos elétrons, ela acaba indo do terminal negativo para o terminal positivo. Então, como nos elementos ativos você tem um processo forçado, você tem um processo em que você está aumentando a energia, os elétrons fazem o que é o contrário do esperado. Eles saem do negativo e vão para o positivo. Já nos passivos, que são os elementos que no circuito existem para tentar aniquilar aquela energia que foi inserida neles pelos ativos, os elétrons fazem o normal, o esperado, que é eles irem do positivo para o negativo. Show de bola? Então isso é importante por quê? Porque quando vocês estudarem os elementos em si, quando a gente falar disso depois, os elementos elétricos em si vão estar sempre submetidos a certas DDPs. Sejam elas DDPs geradas por eles, no caso dos ativos, e sejam elas DDPs recebidas do lado de fora, que é o caso dos passivos. Mas em qualquer situação, nos ativos, a corrente vai do menor potencial para o maior, e nos passivos, a corrente vai do maior para o menor. Isso é muito importante para você resolver questões depois. Show de bola? Então tenha isso em mente. E como é que a gente calcula a potência? A potência é a taxa com que a energia elétrica está sendo transmitida. Então a energia elétrica, ela está saindo de um lugar, por exemplo, do elemento ativo, está sendo fornecida pelo circuito, pelo elemento ativo para o circuito. Ou ela está sendo consumida pelo elemento passivo do circuito. Tudo bem? Seja lá como for, a taxa com que isso acontece é o que a gente chama de potência elétrica. E não importa qual seja o tipo de elemento, para a gente calcular a potência elétrica, seja ela fornecida pelo elemento, no caso dos ativos, ou recebida dos outros elementos, no caso dos passivos, a potência elétrica ela é sempre calculada como o produto da corrente pela DDP. Então, no caso dos passivos, eles receberam essa DDP externa e com isso fez com que uma corrente passasse por eles. Quando tu pega a corrente e multiplica pela DDP, tu acha a potência que eles estão consumindo. Já nos ativos, eles estão produzindo essa DDP, logo eles estão gerando essa corrente. E essa corrente gerada, multiplicada pela DDP que eles produzem, vai dar a potência elétrica fornecida por eles. Tudo bem? O famoso PIL, P igual a I vezes o PIL, é a potência elétrica gerada pelos condutores. Gerada pelos ativos ou recebida pelos passivos, seja lá como for. Só que para a gente calcular a energia elétrica consumida, basta pegar essa potência elétrica e multiplicar pelo tempo em que o aparelho lá ficou funcionando. Tudo bem? No SI, a energia elétrica ela é medida em joules. A energia no SI é medida em joules. Para isso dar certo, a potência ela tem que estar medida em watts e o tempo ele tem que estar medido em segundos. Quando tu faz essa conta, pega a potência em watts e multiplica pelo tempo em segundos, você acha energia em joules. O problema não. Na verdade, usualmente a gente de novo não usa o SI. Usualmente a gente usa aqui energia. Se você abrir a conta da Light para ver o quanto de energia elétrica você consumiu na sua residência nesse mês,
você vai perceber que a energia elétrica ela está medida em kWh, é o kWh. Não é quilowatt por hora, gente. Não é porque existe uma unidade de velocidade que se chama quilômetros por hora que a unidade quilowatt-hora tem que ser chamada de kilowatt por hora. Isso está errado. Tá? É quilowatt-hora, porque na verdade é o produto de kilowatt por hora. A mesma coisa aqui, ó, miliampere-hora, não é miliampere por hora, é miliampere-hora, porque é o produto de miliampere por hora. Então, para eu achar a energia elétrica em quilowatt-hora, todas as potências dos aparelhos que eu estiver analisando ali têm que estar em quilowatts, enquanto que o tempo tem que estar em horas. Show de bola? O tempo tem que estar em horas. E o que a gente faz aqui? Existe uma conversão de joules para quilowatt-hora. Qual é a conversão? Basicamente, 1 kWh equivale a essa quantidade de joules. Equivale a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. E aí é que tá. Imagina a sua conta de luz vindo lá. Em geral, né, uma casa normal consome o quê? 100, 200 kW de energia. Então seria 200 vezes 3,6 vezes 10 a sexta joules. Ou seja, você teria ali 300 milhões, 600 milhões de joules consumidos pela sua casa por mês. Ia ser triste, porque você ia pegar uma conta com um número absurdamente grande. Então a gente usa quilowatt-hora justamente para poder fazer essa conversão e mostrar um número mais compacto, um número que parece menos taxativo, né? Um número que parece menor, para a pessoa não se sentir confrontada por aquele número. É justamente isso. Tá? Então a energia é medida em quilowatt-hora justamente porque essa conversão me diz que a unidade de joules é muito impactante quando a gente tenta medir a energia que a gente consome por mês em joules. Então a gente converte isso para quilowatt-hora para ser mais amigável a apresentação dessa informação. Tudo bem? E existem também diversas questões do Enem que usam essa fórmula para calcular as coisas em quilowatts. E depois a gente vai ver nas próximas aulas. Show de bola? É isso. Sigam nessa batalha. Podem me chamar lá no Instagram, essa aqui é a minha rede social. Lá no Instagram eu respondo sempre que eu consigo. Aqui eu tenho o meu WhatsApp, que eu uso para me comunicar com os meus alunos. E agora você que está assistindo também é o meu aluno. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, quer um conselho sobre estudos, me chama lá, que a gente bate um papo. Valeu? É isso, galera. Até a próxima.